Bom? Tem vinheta não na tora? Então bora. Vamos lá. Bora, meu povo! Vamos lá, vamos divertir. Aí os cortes você que faz pro slide? Menino bom. Então vamos lá, galera. Nossa quarta aula, primeiro módulo. Aula passada a gente terminou a aula vendo algumas questões de pagamento. Quem que paga, né, os solvens, quem recebe, o acipiens. Tinha a figura o acipiens putativo, o acipiens legitimado, o solvens terceiro não interessado, terceiro interessado. Não esqueça que terceiro interessado paga a dívida se subroga nos direitos do credor. Terceiro não interessado, que pagar a dívida, se pagar em nome próprio, tem direito de reembolso, mas não se subroga, se pagar em nome alheio, não tem direito de reembolso. Beleza. Continuando, dá uma cortada aí para o slide, guri. Quanto a situação de provar o pagamento, duas coisinhas simpáticas. Primeiro, quem realiza o pagamento tem direito à quitação. Se o credor se recusar a fornecer a quitação, o devedor pode se recusar a pagar. Ele tem esse direito. Tá? Então, feito o pagamento, ele tem direito à quitação. Um negocinho bacana de guardar é a primeira linha que está aí no slide. A quitação sempre pode ser dada por instrumento particular. Não interessa a natureza da obrigação, a natureza do negócio jurídico, a natureza do contrato. Então, a obrigação foi constituída por um instrumento público, por exemplo, feito em cartório. Pode ser feita uma quitação particular? Pode. Pode pegar um recibo, um pedaço de papel, fazer um recibo e está valendo. Então, sempre é possível, sempre é cabível a quitação seja feita por instrumento particular. Outra coisa, nas parcelas de trato sucessivo, a quitação de uma parcela presume, lógico que, né, admite prova em contrário, presume o pagamento das anteriores. Então, se o cara tem a quitação da parcela 10, isso gera a presunção que as outras 9 anteriores estão pagas. A quitação feita do principal, sem que seja feita ressalva quanto aos juros, faz presumir que os juros também foram pagos. Tudo isso está na lei. E, finalmente, nas dívidas que se consubstanciam em títulos de crédito, quando a quitação se dá pela entrega do título, se o devedor porta o título, isso gera a presunção de que ele pagou. Logicamente, essa presunção é relativa, essa presunção admite impugnação. Como está colocado na última linha aí, impugnável. Tá? Então a gente viu quem paga, quem recebe, a questão da prova do pagamento, da quitação. Agora vamos ver o lugar do pagamento. Onde é que é feito o pagamento? Vamos lá. Guri, corta aí para o slide. Aí. Regra geral, crianças. Local do pagamento. Domicílio do devedor. Isso significa dizer que, em regra, nossas dívidas são quesíveis, como está aí na primeira linha do nosso slide. O quadro aqui, guri, você que corta para cá? Vira aí. Menino bom, na hora que você acertou o foco ali, tudo bacaninha, o cabra sai mexendo. Então aqui, galera, regra geral do local do pagamento. Domicílio do devedor. Regra geral. Isso significa que as nossas dívidas são quesíveis. Se algum louco alucinado escrever na prova, isso aqui vem do direito francês, vai que o animalzinho escreve em francês, né? Querable. Então, se alguém escrever na prova querable, está valendo. Significa que a regra, querable, dívida quesível, dívida querable, significa que o local do pagamento é o domicílio do devedor. Essa é a regra geral. Tá? Então, o domicílio do devedor é a regra geral.
Pode ser diferente? Lógico, é. Lógico que pode. Se o local do pagamento for o domicílio do credor, que não é a regra geral, isso significa dizer que essa dívida é portável. Tá? E aí a gente usa essa expressãozinha também, portable. Então, dívida portável, local de pagamento, domicílio do credor. O devedor leva o pagamento, por isso que a gente chama de portável, ele porta o pagamento. Na regra geral, o devedor fica quietinho em casa, o credor busca o pagamento. Tá? Dívida quesível. Óbvio que isso aqui diz respeito a obrigações que têm essa característica, porque dependendo da obrigação em si, a própria obrigação define o local do pagamento. Se você contrata alguém para pintar essa sala que nós estamos, o local do pagamento é essa sala. Óbvio. Você contrata alguém para podar uma grama, o local do pagamento é a grama, é onde está a grama. Óbvio, né? Tá certo? Mas funciona assim, regra geral, domicílio do devedor, dívida quesível ou querable. Ok? O código, gente, isso é bacana, o pessoal que está em casa também guardar isso. O código, ele tenta facilitar a vida de quem tem o ônus. Normalmente o ônus é do devedor, mas nem sempre. Então você sempre analisa, caso a caso, qual é a pessoa que tem o ônus daquele caso, daquele fato específico que você está olhando. O código vai facilitar a vida dessa pessoa. Então, obrigação de dar coisa incerta. Quem que tem a obrigação de entregar essa coisa? O devedor. Então, quem que escolhe a coisa? O devedor. Obrigação alternativa. O devedor deve mais de uma prestação, ele se obriga por mais de uma prestação, ele se obriga por todas, e ele se desobriga prestando apenas uma. Quem que tem a obrigação de prestar aquela obrigação? O devedor. Quem que escolhe dentre as possíveis alternativas? O devedor. Quem que tem que realizar o pagamento? O devedor. Então o que que a lei faz? Põe o devedor quietinho em casa, o credor busca o pagamento. Facilita a vida dele. Agora, de quem é o ônus de buscar o pagamento? O credor. Então, se houver mais de um local definido, quem que escolhe aonde quer buscar? O credor. Já que o ônus de buscar o pagamento é do credor, a lei facilita a vida para ele. Se for estabelecido mais de um local possível para o pagamento, quem escolhe aonde vai ser feito o pagamento é o credor. Ele que vai buscar. Ok? Agora, meninos, está aqui, ó. Se foi designado, dá uma cortadinha aí, guri. Se foi designado mais de 2 lugares, a escolha compete ao credor. Agora, bonitinho aqui o artigo 330, eu comentei ele com vocês, rapidinho, quando eu comentei lá na parte geral o 180, que significava uma positivação do TUCOC, o 330 é uma positivação da proibição de comportamento contraditório. Tá? Do venire contra factum próprio. Então, se for realizado reiteradamente pagamento num local diferente do combinado, diverso do pactuado, isso significa, isso presume, né? Significa que se presume a renúncia quanto ao local combinado. E aí nasce para o devedor o direito de exigir que o pagamento passe a ser buscado no local onde foi reiteradamente realizado. E o credor perde o direito de exigir que o pagamento seja feito onde estava combinado. Que era a ideia de suprécio e surrécio. Né? A gente comentou isso quando estávamos vendo parte geral. Vamos lá. Agora corta aí de novo, guri, por favor. Aí, ó. Tem algumas situações de pagamentos especiais, alguns satisfativos, outros não. Vamos dar uma passadinha rápida nisso aí. E eu sei que chegando em casa hoje, antes de jantar, né, você vai dar aquela lida no código, até para abrir o apetite, ficar animado. Sabadão à tarde, pessoal em casa, uma hora dessa, deve estar preparando para almoçar, só não pode comer feijoada. Porque se bater uma feijoada nesse calor, tem que pôr uma ambulância na porta. A ambulância só pode almoçar quando a ambulância chegar. Que é meio
Meio feio o negócio hoje. Então, meninos, pagamento por consignação. Está aí no quadro. Depósito da coisa devida à disposição do credor. Está previsto no Código Civil, nos artigos 334 a 345. São situações que a lei autoriza a consignação em pagamento. E aí vai depender se a dívida é quesível, que é a regra geral, ou se a dívida é portável. Então, pensa uma dívida quesível, que é a regra geral, o credor busca o pagamento. No dia do vencimento, o credor não busca o pagamento, não manda buscar, não concorda com o pagamento, coisas do gênero. O devedor, dívida portável, ele vai pagar, ele não sabe cadê o credor, quem é o credor, existe oposição quanto ao valor, quanto ao objeto, quanto à titularidade. Duas pessoas falam para o devedor, paga para mim, e ele não sabe qual dos dois é o credor. Ele faz uma consignação em pagamento, abre um processo judicial para isso, tá? Cita os dois, se nenhum dos dois impugnar o valor, aquele depósito vale como pagamento e tem efeito liberatório. Aí ele sai do processo e o processo continua só com os réus. Não tem mais parte ativa. Só o polo passivo. E eles vão discutir de quem é a legitimidade para levantar o que está depositado. Ele não sabe, o credor está incapacitado da quitação, se recusa da quitação e por aí vai. São situações que autorizam a consignação em pagamento. Tá? Importante, artigo 539 e seguintes do CPC. Até eu coloquei aqui, está aí no quadro. Quando a dívida for em dinheiro, você pode fazer um procedimento extrajudicial para consignar o pagamento diretamente no estabelecimento bancário. Só dinheiro, tá? Você tem que entregar uma vaca, o credor não quer receber, você não vai levar a vaca no banco, deixar ela amarrada na mesa do gerente. Só funciona para dinheiro. Então o sujeito vai a um banco, de preferência estabelecimento bancário oficial, estilo Caixa Econômica, Banco do Brasil, esses negócios. Tá? Se não tiver, vale qualquer Bradesco, Itaú da vida. E aí faz o depósito em nome do credor. Esse depósito rende, ele tem rendimentos, é meio como se fosse uma poupança em nome do credor. E aí ele notifica o credor pelo correio. Valeu, garoto? Pelo correio, com aviso de recebimento. Para que ele em 10 dias recuse, se ele achar que é o caso. Essa recusa tem que ser por escrito. Se ele não for ao banco e fizer essa recusa por escrito, o depósito extingue a obrigação, tem efeito liberatório e babau, quitou. Ele vai ao banco e por escrito fala que não quer, ele vai ao banco, fala não quero, não concordo, o banco notifica quem fez o depósito, e aí ele tem duas opções. A partir daí ele tem 30 dias para fazer isso. Ele entra com a ação de consignação e instrui a inicial com a cópia do depósito, do AR e da negativa. Porque aí já tem a justa causa para a ação civil de consignação e pagamento. Ou então, se passar 30 dias, o depósito fica à disposição dele. Ele vai lá e levanta o depósito. Tá? Mas se o sujeito não negar por escrito, a obrigação está saldada. Extingue-se a obrigação. E aí não adianta o cara depois querer reclamar que o valor não era aquele, coisas assim. Tá? A dação em pagamento. Está ali a partir do 356. Lembra quando a gente viu o objeto do pagamento? O credor não é obrigado a receber coisa, 257, o credor não é obrigado a receber coisa diversa da pactuada, ainda que mais valiosa. E quando ele aceita, é a dação em pagamento. Aí ele concorda, até está aí no slide, o aviso é meio bobinho, mas é natural. O devedor entrega ao credor com a sua anuência, prestação de natureza diversa. O credor concorda em receber uma coisa diferente da pactuada. Se o devedor entrega para o credor alguma coisa que por alguma razão venha a ser perdida, o credor depois sofre evicção, a obrigação primitiva renasce, ressurge a obrigação primitiva. Se eu entrego em pagamento um objeto que não é meu, o sujeito depois perde esse objeto, no fundo ele não recebeu. Então a obrigação ressurge. Tá? E aí tem duas regrinhas aqui embaixo, no finalzinho do slide,
Se a coisa dada em pagamento se definir o preço, isso vai ser tratado como compra e venda. O código usa essa expressão, vão ser aplicadas as regras da compra e venda. Eu estou devendo dinheiro para um sujeito, eu não tenho dinheiro, falo para ele, ó, não tem dinheiro, você quer ficar com o meu carro? A dívida é 10 mil, eu deixo meu carro por 15, você me volta 5, pode ser, você estabelece um valor, isso vai ser tratado como compra e venda. O código diz isso, vai ser tratado como compra e venda. Tá, e daí? E daí, então eu respondo pela evicção, vício redibitório, todas aquelas situações disciplinadas na compra e venda incidem nessa situação de dação em pagamento. Para não precisar repetir, o código só fala que se aplica os dispositivos da compra e venda, tá? E se foi um título de crédito, isso vai ser tratado como cessão do crédito. Eu tenho que pagar o aluguel. Chego para o meu locador, falo, camarada, eu tenho que pagar o aluguel hoje, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma duplicata que vence semana que vem. Quer ficar com ela em pagamento? Quero. Ele concorda. Eu tinha que receber dinheiro, ele concorda em receber uma duplicata. Eu transfiro para ele a duplicata, entrego para ele a duplicata, e isso é tratado como cessão de crédito. Ok? Lembrando que a cessão de crédito, pela lei, em regra, ela é pró-soluto. O cedente não responde pela solvência do título, né, que foi transmitido, da obrigação que foi transmitida. Em regra, para que ele se obrigue, tem que constar. Aí a transmissão seria pró-solvendo. A regra geral é pró-soluto. Meninos, novação tem um frufruzinho simpático para você entender novação. Aqui no quadro, novação e extinção da obrigação originária por uma nova. Se constitui uma nova obrigação para extinguir a anterior. A anterior desaparece. O credor, no fundo, não recebeu nada. Ele troca uma obrigação por outra. E a anterior se extingue. Se a anterior não se extingue, não é novação. É simplesmente uma confirmação da obrigação anterior. Se você renegocia uma dívida com outro perfil de juros, com outra data de pagamento, alguma coisa assim, isso não é novação, você está só renegociando. O próprio código fala isso. Aqui no slide tem os elementos da novação, né, os requisitos. Eu preciso que seja uma obrigação válida ou pelo menos anulável, isso é bom de guardar. As obrigações anuláveis podem ser novadas. As nulas e as inexistentes, não. Tem que haver um elemento inovador, tem que ter alguma coisa nova. Ou outro credor, ou outro devedor, ou outra obrigação. Tem que ter alguma coisa nova. E esse desejo de inovar, que é esse animus novandi. Esse desejo de inovar é o desejo de extinguir a obrigação anterior. Se não há esse desejo, o próprio código usa essa expressão, se não me engano, no 361. Se não tivesse desejo de inovar, que pode inclusive ser tácito, a nova obrigação simplesmente confirma a anterior. Eu simplesmente estou renegociando a obrigação, não estou extinguindo. Tem um frufruzinho legal da gente guardar, que ajuda a entender bem a novação. E amanhã você vai estar fazendo uma prova oral, vai que camarada te pergunta isso, né? Você aproveita isso para responder para ele. O pessoal às vezes pergunta a diferença da novação para transmissão de obrigação. Olha só, vamos imaginar que esse copinho 1 aqui, aliás, isso é um negócio bacana para visualizar a obrigação. Vamos pensar que esse azulzinho aqui é o credor e esse pretinho é o devedor. Eles estão presos aqui na obrigação 1. Então eu tenho um vínculo unindo credor e devedor. Tá? Uma situação bacana assim para entender obrigação. Supondo que aparecer um laranjado aqui. Se eu tirar o devedor e colocar outro devedor no mesmo copinho, eu estou transmitindo o débito. Isso é uma assunção de dívida. É a mesma dívida, mesmo vencimento, tudo igual. Se eu troco o credor, eu estou transmitindo o crédito, cessão de crédito. Por que na cessão de crédito o devedor não precisa ser comunicado e concordar com a cessão? Porque para ele não faz diferença. É a mesma dívida, mesmo objeto, mesma data de vencimento, mesma taxa de juros, mesma cláusula penal. É tudo igual. Para ele não faz diferença para quem que ele vai pagar. A dívida é igual, o local de pagamento é igual, tudo igual. Então, beleza, isso aqui é transmissão de obrigação.
O copinho é o mesmo. Agora, depois a gente vai ver no slide aqui como é que funciona a classificação da novação. Quando eu pego um outro copinho, ó, aqui é o copinho 2. Aí eu estabeleço uma nova obrigação. Ou com as mesmas partes, ou trocando uma das duas. Tá? Então eu estabeleço uma nova obrigação para extinguir a anterior. Isso é novação. A diferença da novação para a cessão de crédito é extinguir a anterior. Então, se na prova oral o examinador perguntar para você o que é a novação, aí você responde para ele, novação é amassar o copinho. Se não amassar o copinho, não é a novação. Se ele não entender, que às vezes ele pode ser um pouco lento, aí vocês explicam para ele, pega um copinho, né, desenha a massa na frente dele. Se não for copo de plástico, cuidado. Não vai quebrar copo de vidro, pegar uma taça, quebrar, vai com calma. Tranquilo? Então, novação é amassar o copinho. Se eu não amassar o copinho, não é novação. Tranquilo? No slide aí, guri, tem uma classificaçãozinha. Já perguntaram isso uma vez no MP aqui em Goiás, na prova objetiva. Como é que a gente chama a novação? Se eu simplesmente estabeleço uma nova dívida com o mesmo credor e o mesmo devedor, a gente chama de novação objetiva. Vamos imaginar que eu estou devendo cheque especial para o banco. Eu procuro o banco e faço um CDC para extinguir a dívida do cheque especial. Eu arrumei uma nova obrigação para extinguir a anterior. O banco, no fundo, não recebeu nada, né? Trocou uma dívida pela outra, com os mesmos envolvidos, os mesmos sujeitos. Ok, inovação objetiva. Se eu, né, copinho ali, eu só troquei de copinho. Agora, eu posso trocar um dos elementos, ou o credor ou o devedor. Aqui no slide, se eu trocar, então, quando eu troco um dos sujeitos, novação subjetiva. Eu crio uma nova obrigação com a substituição de algum dos sujeitos, sempre para extinguir a anterior. Se eu troco o credor, novação subjetiva ativa. Eu troco o credor. Aí você está com vontade de me perguntar, ninguém faz uma coisa dessa. Calma, eventualmente faz. Você pensar, por exemplo, o Itaú comprou o Unibanco. O sujeito devia para o Unibanco. O Itaú constitui uma nova dívida com o sujeito para extinguir aquela dívida que era do Unibanco. Faz uma novação subjetiva ativa. Troca o credor. Se trocar o devedor, novação subjetiva passiva. E aí ela pode se dar de duas formas. Sem a participação do devedor originário, eu até marquei no slide aí, artigo 362, a novação por substituição do devedor não precisa do consentimento deste. Aí a gente fala que é a novação subjetiva passiva por expromissão. Vamos supor que alguém procura o credor, faz com ele uma novação para liberar o devedor primitivo. O devedor primitivo está liberado, cria-se uma nova obrigação, extingue-se a anterior, e o credor ainda não recebeu nada, só topou trocar de devedor. Como o devedor originário não precisa concordar, nesse caso a gente chama de novação subjetiva, porque trocou um dos sujeitos, passiva, porque trocou o polo passivo, trocou o devedor, por expromissão. Se o devedor participa, não tem isso no código. A gente chama de novação subjetiva passiva por delegação. Então, se alguém doido perguntar numa prova, tá, como classificação, uma coisa assim, aparece aí. Tá? Eu sei que depois vocês pegam os slides, né? Dá para divertir. Eu já trouxe todos, até dessa aula e da próxima. Meninos, compensação. Compensação é um negócio bem bolado, que evita a circulação desnecessária de valores e produtos. Então, se eu devo R$500 para uma pessoa e essa pessoa me deve 300, eu não preciso sacar 500 e entregar para ela, depois ela pega desses 500, conta 300 e me devolve. Uma dívida anula a outra, até quanto se baste, e eu passo a dever 200 para ela.
Se eu tenho que entregar 10 sacas de arroz, ela tem que me entregar 5, eu não preciso pegar uma caminhonetinha, pôr 10 sacas de arroz, levar na casa da pessoa, descarregar. Aí ela das 10 pega 5, põe numa carretinha, leva na minha casa, descarrega. É para evitar isso. Então, quando duas pessoas são simultaneamente credor e devedor uma da outra, desde que essas obrigações sejam líquidas, então eu já tenho o valor exato da dívida, vencidas, então elas já são exigíveis, e de coisas fungíveis, coisas que admitem essa troca, essa substituição. Tá? Nesse caso, essas dívidas se compensam automaticamente. Isso é o que a gente chama de compensação legal. Essa compensação ocorre por força de lei, é automática. Tá? Como está aí no slide, a gente chama de convencional aquela que é feita por acordo. Na convencional, a rigor, eu compenso o que eu quiser. Se eu devo dinheiro para uma pessoa, a pessoa me deve bicicleta, eu quiser compensar dinheiro com bicicleta, se o sujeito topar, está valendo. Nós estamos falando de direitos disponíveis. E quando ela é reconhecida judicialmente, a gente costuma chamar de reconvencional. Porque às vezes na contestação o sujeito apresenta como fato extintivo ou modificativo do direito do autor, o fato que o autor também deve para ele. Se isso for reconhecido em sentença, faz-se a compensação ali. Tá? Agora, os requisitos da compensação legal, está aí no quadro. Reciprocidade, um deve para o outro deve para um. Liquidez, as dívidas já são exatamente conhecidas e mensuradas. Vencidas, exigibilidade imediata. Fungibilidade, tem que ser a mesma coisa, tem que ser dinheiro com dinheiro, arroz com arroz. O código, inclusive, tem algumas características interessantes. Por exemplo, se o local de embora sejam dívidas líquidas, vencidas e fungíveis, se o local de pagamento é diferente, você só pode compensar se você fizer o desconto do custo para pagar em outro lugar. Eu tenho que entregar arroz para o sujeito aqui em Goiânia, mas ele tem que entregar arroz para mim, sei lá em Tumbiara. Para fazer essa compensação tem que descontar essa diferença. Mesmo que as coisas sejam fungíveis a priori, mas se tiver diferença de qualidade, não pode compensar. Eu devo arroz comum, o cara deve arroz agulhinha tipo 3, não dá para compensar. Se a qualidade é diferente, certo? E aí no slide, há causas impeditivas ausentes e ausência de renúncia prévia. As pessoas podem, ao constituir uma obrigação também, definir que ela não vai poder ser compensada. E a lei estabelece causas impeditivas. São 3 grupos de causas que não admitem compensação. E é razões óbvias. Porque normalmente a origem da dívida não interfere na possibilidade de compensação. Eu posso compensar aluguel com reparação civil, não tem problema nenhum. Tá? A diferença de causa, em regra, não impede a compensação. Exceto se uma das obrigações derivar de roubo, furto ou esbulho. Exatamente para evitar sacanagem. Né? O meu vizinho de fazenda está me devendo 10 sacas de arroz. De noite eu vou na propriedade dele, furto 10 sacas de arroz, levo para mim. No outro dia eu aviso ele. Falo, você estava me devendo 10 sacas, eu fui lá na sua fazenda, peguei 10 sacas, então eu tenho que te devolver, né? Porque eu furtei. Como você está me devendo 10, a gente compensa essa dívida. Então, para evitar esse tipo de sacanagem, se uma das obrigações derivar de roubo, furto ou esbulho, não permite compensação. Se uma das obrigações derivar de depósito, comodato ou alimentos. Então, você não compensa alimento, comodato porque o objeto é infungível, e depósito porque gera uma obrigação específica sobre aquele bem singular. Então, também não dá para compensar. Tem gente que acha que tem que pagar alimentos, então o sujeito tem que pagar a pensão para o filho. Ok, ele tem a obrigação de pagar a pensão. Aí o menino vai passear na casa dele, o menino quebra alguma coisa. Ah, vou descontar da pensão. Não. Nananina. Ah, eu cortei o cabelo do menino, eu vou descontar da pensão. Não. Você não compensa alimentos. Tá? E também não se compensa dívidas que signifiquem situações de obrigações impenhoráveis.
Um exemplo singelo para isso é salário. Salário a rigor é empenhorável, tem uma ou outra exceção, jurisprudência admite penhorar até 30% em caso de alimentos, esse tipo de coisa, mas a rigor salário é empenhorável. Então o salário não pode ser compensado. A pessoa tem que pagar o salário de uma empregada que trabalha na casa dela. A empregada quebrou um vaso de estimação da pessoa. A pessoa pode descontar do salário? Não. Ela pode cobrar o vaso? Pode. Cobrar. Compensar no salário, não. Ok? Bom. E, logicamente, a compensação não pode ser feita se gerar prejuízo a terceiros. Tá? Mas guarda principalmente a regrinha da reciprocidade, liquidez e vencimento. Exigibilidade imediata de coisas fungíveis. Confusão, a não ser que a pessoa seja profundamente esquizofrênica, ela não vai dever para ela mesma. Então, se por alguma razão se aglutinar na mesma pessoa, em relação à mesma obrigação, as qualidades de credor e devedor, essa dívida se extingue. Se por alguma razão isso acontecer, ocorre o que a gente chama de confusão, essa dívida se extingue. Essas situações que eu mencionei, que o Itaú comprou o Unibanco, o Santander comprou o HSBC, então se havia alguma situação de débito e crédito envolvendo o Itaú e o Unibanco, quando o Itaú compra o Unibanco, essa dívida desaparece. Tem como o sujeito dever para ele mesmo. A pessoa deve dinheiro para um irmão, e o irmão morre, e ele é o único herdeiro, ele herda o crédito. Mas ele herda o crédito e ele é o devedor. Essa dívida se extingue, ele não vai pagar para ele mesmo. Então, todas as vezes que se aglutinar na mesma pessoa as qualidades de credor e devedor, relativamente à mesma obrigação, essa obrigação desaparece. Se por alguma razão a situação que gerou isso se desfaz, a obrigação renasce. Tá? Imagina nesse exemplo, o camarada pegou dinheiro emprestado com o irmão e a rigor ele é o único herdeiro. O irmão morre, ele herda o crédito, só que o débito diz respeito a ele, essa obrigação se extingue. 6 meses depois que o irmão morreu, aparece um filho que o irmão teve que ninguém conhecia. Então o herdeiro é esse filho. Anula a transmissão para o sujeito, passa a transmissão para esse filho, né, sobrinho do devedor. A obrigação ressurge. Ele devia para o irmão, passa a dever para o sobrinho. Tá? Crianças, remissão com 2 S's, pagamento. Perdão. Remissão com C cedilha, pagamento. 2 S's, perdão. Não confunda isso. Tá? De vez em quando, algum alucinado mistura isso na prova. 2 S's, perdão. Vem do verbo remitir, que significa perdoar. Remissão com C cedilha vem do verbo remir, que significa pagar. Então, se você falar fulano pode remir a obrigação, fulano pode pagar. Fulano pode remitir, pode perdoar. E aí remissão, 2 S, perdão. Liberação graciosa do devedor pelo credor. É uma liberalidade. O credor perdoa a dívida. Pode perdoar isso de forma expressa ou tácita. Em algumas situações o perdão é tácito. Devolver o título de crédito, por exemplo, significa perdão. E ela pode ser total ou parcial. Se eu dou um desconto para a pessoa no momento ela pagar sem nada, eu estou perdoando um pedaço da dívida. Posso perdoar a dívida toda. Agora, não esqueça, onde tem as regrinhas aí, a primeira linha no slide. Ela é bilateral. Depende do aceite do devedor. Você não perdoa a dívida goela abaixo do devedor. O devedor tem que concordar. Se ele não concordar, não ocorre o perdão da dívida. Não imagine que isso não existe. Ah, quem é que não vai querer o perdão da dívida? Depende da dívida e depende de quem vai perdoar. O cara está devendo dinheiro para o cunhado, para a sogra. Aí tem o perdão da dívida. A partir daí, o resto da vida, todo almoço de domingo, ele vai escutar a sogra falando: eu também perdoei a dívida. Às vezes o cara prefere pagar do que ouvir isso. Todo domingo, o resto da vida. Tá? Então depende da situação.
Depende do devedor aceitar, tá bom? Então, como eu estava falando aí, voltando para o slide, depende do aceito do devedor. A entrega do título significa perdão da dívida. Eu tenho um cheque do sujeito, eu devolvo o cheque para o cara, ele aceita, significa que eu perdoei a dívida. Eu devolvo a duplicata, ele aceita, eu devolvo a nota promissória, ele aceita, eu estou perdoando. Agora, se essa dívida tinha uma garantia real, ela tinha um penhor vinculado a ela, se eu devolvo o objeto empenhado, eu não estou perdoando a dívida, eu só estou abrindo mão da garantia. No caso de remissão, perdão, né, de um devedor solidário, ele sai da condição de devedor solidário, ele é exonerado da solidariedade e da dívida. A dívida continua com os outros devedores, os outros continuam solidários, abatida a cota do devedor perdoado, certo? E, logicamente, desde que não cause prejuízo a terceiro. Lembrando que o perdão de dívida feito por devedor insolvente é considerado fraude contra credor. Está lá no artigo 158. Ok? Guri, está na hora já de cortar o arquivo, não? Estudo? Homem, corta não é com 45, não? Pelo meu relógio, já deu. Então tá. Algo estranho no país do carnaval. Não. Deixa eu ver aqui. Não, ainda dá para divertir. Porque pelo que eu marquei aqui... Ah, não, falta... mais ou menos isso mesmo. Faltam 7, tá certo. Então vamos lá. Até aí, sofrimento controlado, pessoal em casa, sossegado. Bom. Então, meninos, obrigações, vimos obrigação em si, né? Pagamento, quem paga, quem recebe, onde paga, quitação, o que paga, quando que paga e tal. Aí essas formas alternativas de pagamento. E se o cara não paga? Mora. Mora não é só o atraso, não. Tá? É mais do que isso. Mora significa que a obrigação não foi cumprida na sua totalidade. Então está aí no slide, essa definição é do Silvio Rodrigues, é um clássico. É mais que o simples retardamento. Além de pagamento no vencimento, você tem que pagar no lugar e na forma combinadas. Se eu tenho que entregar uma vaca no sábado, na fazenda X, e eu tenho que entregar a vaca vacinada, se eu não entregar a vaca no sábado, eu estou em mora. Se eu entregar sábado, mas na fazenda errada, eu estou em mora. Se eu entregar sábado na fazenda certa, sem vacinar, eu estou em mora. Então é você cumprir a obrigação no tempo, lugar e forma pactuados. Ok? Se quem deixou de cumprir, quem deu causa ao descumprimento foi o devedor, que é o comum do comum, é o que está aqui no slide, essa expressãozinha em latim, a gente chama de mora solvendi. Tá? Eventualmente, o credor da causa mora, aí a mora accipiendi. Lembram da regra geral do local do pagamento das obrigações? Domicílio de quem? Do devedor. Então a gente fala que a dívida é quesível. E se no vencimento o credor não busca o pagamento? Quem que deu causa à mora? Credor. Mora accipiendi. Isso, inclusive, autoriza o devedor a consignar o pagamento. Tá? Bom, há duas situações para a gente entender a partir de quando o sujeito está em mora. Ele pode estar em mora no vencimento, a partir do momento que existe um termo, passou o termo, ele está em mora. É o que a gente chama de mora ex re. São as obrigações com data de vencimento. Existe uma expressãozinha em latim que fala que o dia interpela pela pessoa. Dies interpela pro homine. Se eu tenho que pagar uma dívida dia 10, dia 11 eu estou em mora. Não precisa de ninguém me interpelar. Nas dívidas que não têm vencimento, não tem termo, dívidas condicionais, por exemplo, eu tenho que notificar o devedor. É a mora ex persona. Aí ele vai ser considerado em mora a partir do momento que ele for constituído em mora, que ele for questionado. Tá?
O estudo da mora em si, 394 a 401, convém dar uma lida bonitinho em todos. O que é bacana de você guardar? Primeira situação, a mora pode tornar a obrigação imprestável para o credor. Nesse caso, o credor pode não aceitar mais a prestação, a obrigação, e resolver isso em perdas e danos. Lógico. Então, se em razão da mora a obrigação se tornar inútil, imprestável para o credor, você contrata alguém para fotografar a festa de aniversário do filho. Aí a pessoa não vai na festa. Não adianta ela falar que fotografa no dia seguinte. A menina que ia entregar os salgadinhos da festa não entrega. Ela fala, não, mas eu entrego no outro dia. Não te resolve o salgadinho no dia seguinte. Embora ela tenha como te entregar os salgadinhos, mas para você não faz diferença, não adianta nada. Então, se em razão da mora a prestação se tornar inútil, o credor pode rejeitá-la. Óbvio que o credor em mora, a gente vai ver isso na extinção dos contratos, a ideia da cláusula resolutiva tácita, o credor pode exigir o cumprimento da obrigação ou o desfazimento do negócio. Opção dele. Mas sem razão da mora a prestação se tornar inútil, ele tem todo o direito de rejeitá-la. Tá? E aí dissolve a obrigação, vai discutir se tem culpa ou se não tem culpa. Se tem culpa, indeniza, se não tem culpa, não indeniza, mas se houve pagamento, devolve o equivalente. Tá? Nas obrigações, isso é importante você guardar. Isso na questão discursiva faz estrago. Nas obrigações decorrentes de ato ilícito, o devedor está em mora desde o momento que praticou o ato. Então, se ocorrer um acidente de trânsito ali na esquina, agora, o sujeito que causou o acidente está em mora desde o momento da batida. E aí você vai lá nas súmulas do STJ, súmula 54, 57, 54 mesmo. 54. Os juros moratórios nas obrigações decorrentes de ato ilícito são contados do fato, do acontecimento. Porque a partir dali o cara tinha que ter feito o pagamento, a partir dali o cara está em mora. Então os juros moratórios são contados do ato ilícito. E não, se for cobrado judicialmente, não é da propositura da ação, não é da citação, não é da sentença. É contado da data do fato. Tá certo? Quem deu causa à mora responde pelos riscos da mora. Então, se em razão da mora, se a prestação se tornar, se o objeto perecer, por exemplo, o devedor em mora responde pela impossibilidade, mesmo que decorrente de caso fortuito ou força maior. Salvo se ele provar que o mesmo aconteceria se tivesse cumprido a obrigação na forma e prazo combinados. Então vamos supor que eu tenho que entregar uma vaca no sábado. Sábado eu não entrego, estou em mora. No domingo cai um raio na cabeça da vaca. Eu respondo por isso. Não que seja culpa minha que o raio caiu, mas é culpa minha que a vaca estava com a cabeça onde o raio caiu. Porque não era para ela estar lá. Eu tinha que ter cumprido a obrigação antes. Então eu respondo. Como se eu tivesse dado causa. Tá? Respondo por culpa. Independentemente se foi caso fortuito ou força maior. A não ser que eu prove que o mesmo se daria se eu tivesse cumprido. Se eu tivesse levado a vaca no sábado, teria caído um raio na cabeça dela na fazenda do credor. Nesse caso não rola, lógico, né? Mas se eu conseguir provar isso, estou liberado. Ok? Tranquilo aí, guri? Deu prazo? Um minutinho, né? Então corta que nós vamos brincar de cláusula penal agora. Senão a gente corta no meio da bichinha.